Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês, começando mais uma semana, deixando você muito bem informado por aqui, uma semana para variar decisiva e importantíssima, porque quinta-feira começa a caminhada do Fluminense rumo à semifinal da Copa do Brasil contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Vai ser, portanto, mais uma semana intensa aí de cobertura, inclusive a cobertura de jornada em Salvador já começa nesta segunda-feira, porque nossa reportagem estará presente, Cauã Tinoco, que é direto de Salvador, trazendo informações para a gente já começar a entrar no clima desse jogo. A preparação da equipe começa hoje no CT Carlos Chachiro, deixar um pouquinho a derrota para o Bragantino, que já está no passado no Campeonato Brasileiro, foco agora na Copa do Brasil e, é claro, você vai ficar muito bem informado por aqui. Esse vídeo também você vai saber tudo sobre a negociação envolvendo o Fluminense e Shakhtar Donetsk pela venda do meia Isaac. Negociação já fechada, né? Faltam detalhes, pequenos detalhes que serão acertados nesta segunda-feira e eu vou trazer os detalhes aqui para vocês sobre como se deu essa negociação, valores, prazos de pagamento, quando o Fluminense vai ganhar, enfim, todos os detalhes, alguns eu já antecipei aqui e eu vou trazer algumas atualizações em relação a esse negócio, mais uma venda do Fluminense na temporada. E claro, também vamos falar muito sobre uma outra situação que vai impactar bastante a gente no restante do ano, que é a mudança no calendário da CBF. Datas alteradas, enfim, uma mudança bem significativa, tá? Já chega aí deixando o seu like aqui embaixo, o botãozinho do like está aqui embaixo, só clicar, chegar, deixar seu comentário também, se inscrever aqui no canal, tudo isso é muito importante. A gente pede todo dia porque realmente tem uma galera que esquece. E às vezes, tem uma galera que fala, ainda bem que você falou que eu já estava esquecendo. Então a gente repete porque realmente ajuda, o YouTube recomenda aqui o nosso conteúdo para mais e mais tricolores chegarem aqui e se inscrever, assim como você já fez, e também participar aqui de todas as maneiras possíveis. Então vamos lá, vou começar falando sobre essa questão do calendário da CBF, que divulgou neste final de semana essa mudança aqui. Colocando na tela para vocês, uma mudança pensando na participação de clubes brasileiros no Intercontinental da FIFA. Por quê? Isso só foi possível porque Flamengo e Palmeiras foram eliminados da Copa do Brasil. Vamos lá. Diz aqui no site da CBF, segundo a nova programação, as rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão realizadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, datas que originalmente estavam reservadas para as semifinais da Copa do Brasil. Aqui o objetivo é antecipar o encerramento do Brasileirão, evitando conflitos de datas e favorecendo uma eventual participação de algum clube do país na Copa Intercontinental da FIFA em dezembro. Assim, a rodada final do Brasileirão será no dia 7 de dezembro, garantindo disponibilidade de calendário para a estreia do representante da Conmebol na Copa Intercontinental no dia 10. Enfim, uma coisa que não nos interessa, né? Mas vamos lá, o que vai mudar aí? Com esse ajuste, os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro, ocupando os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas que antes estavam destinadas a partidas do Campeonato Brasileiro. Ainda existe a possibilidade de utilizar a data de 26 de novembro para jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Tá? Então, a Copa do Brasil inverteu. Agora vai terminar no final de dezembro, já quase no Natal, e o Campeonato Brasileiro termina quando geralmente a temporada é encerrada, no dia 8 de dezembro. Né? Um calendário que ainda ficou ainda mais apertado devido à disputa da Copa do Mundo. O calendário, para variar, pessimamente elaborado pela CBF, até então, antes comandada por Edinaldo Rodrigues. Então está sendo feita essa correção. E aí a gente pode ter um calendário do Fluminense bem complicado, porque agora, por exemplo, esse jogo contra o Corinthians, que seria no Maracanã, ele provavelmente vai ser adiado, vai ter que ser adiado. Eu vou até utilizar aqui um post que o Gabriel fez aqui no Twitter, que vai dar uma dimensão melhor do que pode acontecer. Né? Ele diz aqui que o calendário pode ficar uma doideira, porque hoje o Fluminense tem 2 jogos adiados já, né? Mirassol e Ceará, ainda sem data. E aí pode ter mais 2. Por quê? O jogo contra o Corinthians não tem data para acontecer, pois eles jogam, o Corinthians joga na quinta anterior pela Copa do Brasil e nós na terça-feira seguinte pela Sul-Americana. O jogo não pode ser sábado e nem domingo.
né? Se o Corinthians joga quinta na Copa do Brasil e o Fluminense vai jogar terça na Sul-Americana, não dá para esse jogo ser no sábado, para o Fluminense poder jogar na terça, e não dá para ser domingo, porque o Corinthians teria que jogar quinta e domingo. Domingo não dá porque o Fluminense joga na terça. Para o Fluminense teria que ser sábado. Sábado não dá porque o Corinthians joga na quinta. Então não vai dar. Mas aí, diz aqui, a merda completa vai acontecer se o Fluminense for para a final da Sula. A CBF marca a rodada do Brasileirão para esse final de semana, ou seja, mais um jogo adiado. E um Fla-Flu 3 dias antes da final. Olha só esse calendário. Ele diz aqui que até existe uma data livre no meio de semana seguinte, no meio da semana seguinte, que dá para realocar, mas o jogo de ida da final da Sula, o jogo do dia da final da Sula é contra o Palmeiras, que pode estar na final da Libertadores, e aí vai precisar usar essa data livre para compensar o jogo da final da Libertadores, que também tem rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, com o Campeonato Brasileiro se encerrando dia 8 de dezembro, ainda que o Fluminense seja eliminado na Copa do Brasil, não poderá utilizar as datas livres de Copa do Brasil para tirar esse atraso, porque só serão jogadas após o fim do Brasileirão, porque a Copa do Brasil passou para depois do Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, não dá para jogar depois do término do campeonato. E aí, um resumo. Há 3 datas FIFA até o fim do ano, sendo que uma é já na semana que vem, ou seja, não dá para contar. Semana que vem já era. Se o Fluminense avançar na Sul-Americana e Copa do Brasil, vai ter que arrumar 4 jogos, 4 datas no meio de 2 datas FIFA. Ou então o Fluminense vai jogar com menos de 66 horas de descanso. E esse é o cenário a partir de agora. Ou seja, se o Fluminense avançar nas competições de mata-mata, a situação vai ficar bastante complicada. Galera, agora um recadinho muito rápido aqui que vai te ajudar, preste atenção, porque isso aqui é utilidade pública, vai te ajudar a economizar em um monte de coisa. Eu estou falando da Bonox, e aí você que não conhece a Bonox vai perguntar o que é a Bonox. Eu explico para vocês rapidinho. Nada mais é que é uma loja de gift card. Aliás, mas para que eu vou comprar gift card? Para economizar. Meu amigo, você vai comprar para economizar. Na Bonox você vai encontrar uma série de opções ali de jogos. É Netflix, é Airbnb, é Uber, são vários jogos, galera que é do game, que é do Xbox, que é do PlayStation, dá para você ir lá e comprar gift card para tudo. E aí qual é a vantagem? A vantagem é que se você utilizar o cupom do Lessa, mais criativo que isso, impossível, cupom do Lessa, para você não errar, você vai ter 5% de desconto. Então você vai comprar, o exemplo que eu sempre cito aqui, R$100 de Uber, gift card, R$100 de Uber, para depois você ir lá no aplicativo e colocar lá o seu gift card. Em vez de você pagar R$100, na verdade você vai pagar 95. Ah, mas é 5% de desconto. Sem fazer força nenhuma, você vai ter 5% de desconto. Mas tem uma promoção rolando absurda, que é na AstroPay. A AstroPay é basicamente uma carteira digital. Se você criar uma conta na AstroPay utilizando o cupom BONOXBR, você vai ter R$40 de cashback. Atenção, R$40 de cashback. Criando a sua conta na AstroPay, tá? Você entra lá, cria a sua conta, uma carteira digital, assim como várias outras. E aí depois, quando você, na primeira compra que você for fazer na Bonox, você ganha esse cashback de 40%, além do desconto que você vai ter utilizando o cupom do Lessa. Aí para os novos usuários, quem está chegando agora, todos os novos usuários que realizarem sua primeira compra na Bonox, durante o mês de agosto vão ganhar um giro na roleta especial. Você vai entrar lá no site e vai poder ter vários descontos lá nessa roleta aí da sorte. É só desconto. E aí qual a brincadeira interessante aqui? É porque o Fio, lá no nosso Bonox FC, no canal 20, ele me desafiou. Ele disse que eu não tenho carisma para vender. E aí a Bonox falou, quer mostrar para ele se você tem ou não carisma para vender? Então, anuncia aí no canal do Lessa. Vamos mostrar para ele que você pode vender muito mais e ele vai ficar com cara de idiota lá. Então, conto com vocês, galera chegando junto. Gente, isso aqui é para economizar. Isso aqui literalmente você vai pegar, vai economizar, não tem que pagar nada. Não. Pelo contrário, você vai economizar. São coisas que você já usa no seu dia a dia. Para games, para jogos, para Google Play, por exemplo, você, assinando ali o Google Play, você pode se tornar membro dos canais. Cara, é assim, tem muita vantagem, né? Fora isso que você usa no dia a dia, Spotify, Netflix, só tem a ganhar utilizando o cupom do Lessa.
Cupom do Lessa, só lá utilizar no Bolox. Conto muito com vocês. Quanto mais gente chegar lá, comprar, utilizar o cupom, mais eu vou poder esfregar na cara do fio no final do mês, e é tudo isso que eu quero. Vamos lá então, vamos falar de Isaac, que está de malas prontas para Ucrânia, uma negociação que eu sei está gerando muito debate nas redes sociais, então a gente vai com informação e depois eu vou trazer, enfim, vou acrescentar os detalhes aqui, a minha visão sobre isso, mas primeiro deixar você aqui bem informado sobre toda essa negociação. Colocando na tela para vocês os dados que eu apurei aqui em relação a essa negociação. Primeiro, tá, em relação a valores, a negociação foi fechada em 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, ou seja, um total de 12 milhões de euros. Né? 10 milhões garantidos, 2 milhões que podem ser alcançados ou não, mas como eu já tinha antecipado, o Fluminense fez algumas exigências para concluir esse negócio. Eu já tinha apresentado essas exigências aqui para vocês. Então vamos lá, o Fluminense fica com 10% numa futura venda. Tá? Se o Isaac for vendido depois, o Fluminense terá direito a 10%. Os empresários tinham um total de 15%. 15%, na verdade, era do jogador. E aí, uma das exigências que o Fluminense fez foi que esse valor fosse reduzido para 6%. Então, eles abriram mão dos 15% e vão ficar com 6%. Os agentes também tinham uma participação numa venda futura, mas depois dessas conversas, o Fluminense ficou definido, vai ficar integralmente com os 10% de uma futura venda. Mas aí tinha uma outra situação que o staff, os empresários, tinham direito a 10% de exclusividade de venda. E aí esse valor caiu para 7%. Então, resumindo, para ficar mais fácil aqui para vocês, o Fluminense vai ficar com 87% desses 12 milhões, aproximadamente 10,4 milhões de euros. Está mais ou menos pouco mais de 66 milhões de reais. O que a gente tem para acrescentar em relação a detalhes? Há uma cláusula também que, se ele voltar ao Brasil, o Fluminense tem a prioridade na compra. Isso não é garantia, isso é prioridade. Citei o exemplo do Luiz Henrique, que deu prioridade ao Fluminense. O Fluminense não tinha dinheiro para comprar, ele acabou indo parar no Botafogo. Prioridade não significa exclusividade. Tá? E aí outras situações que eu já tinha apresentado aqui para vocês, que é sobre uma exigência, ou na verdade exigências, reclamações que o staff do Isaac vinha fazendo. Já não é de hoje. Devido à falta de oportunidades, o pai dele vinha reclamando muito, aquela coisa nos bastidores, parecida um pouco com a situação do Cauã Elias, né? Eles querem espaço e o Fluminense hoje não tem espaço. Basicamente, não tinha uma insatisfação do staff dele, porque queria que o garoto tivesse mais chance, mas hoje o Fluminense tem ganso, acabou de comprar o Acosta e em 2025 ele não ia ter, de fato, uma sequência no profissional, porque ele não está preparado ainda para ter essa sequência, inclusive na visão da comissão técnica. E além disso, a proposta financeira para o atleta foi considerada muito alta, irrecusável por eles. É claro, empresário quer negociar, empresário quer ver dinheiro. E no caso do Isaac, ele está indo para ganhar, pelo que eu apurei, com uma pessoa próxima ali a ele, ao staff dele, que trabalha diretamente ali com as pessoas que cuidam da carreira dele, ele está indo para ganhar 600% a mais no Shakhtar. E o que ele ganha no Fluminense não é pouco para um jogador de base, porque ele renovou o contrato, teve um salário aumentado. Então ele está indo para ganhar 600% a mais. Então, resumindo, a gente tem, eu inclusive já tinha feito essa reflexão aqui sobre essa situação. Depois de apresentar os valores e os detalhes que contribuíram para essa negociação ser concretizada, a partir do momento que eles entendem e sabem que o Isaac não vai ter chance agora, eles passam ou a procurar ou a receber propostas. Levaram essa proposta para o Fluminense. O Fluminense recusou 2 ofertas, uma de 7 milhões de euros e uma de 9 milhões de euros, porque tinha bônus aí nesse meio. O Fluminense fez uma contraproposta. Fez essas exigências. Na medida que esse pedido foi aceito, o Fluminense entende, aí não é minha opinião, tá? Só para deixar claro, o Fluminense entende que é um bom negócio para um jogador que ainda não atuou no profissional. Para um jogador não atuou assim, não teve sequência.
Não foi como o Cauã Elias, o Luiz Henrique, que já tinham meio que se consolidado ali. O Isaac não, em momento nenhum, teve essa sequência no profissional. Então, por isso a diretoria avalia que foi uma negociação boa para o clube e para o jogador que vai para lá para ganhar mais. Repito, não é minha opinião, ainda vou vir com minha opinião. O que eu gostaria? O que eu gostaria é que o Isaac é um jovem, uma promessa, uma grande promessa, que se destacou muito na base, um jogador com histórico de seleção de base, longo, um menino muito promissor e muito jovem ainda. Eu gostaria o quê? Que ele tivesse chance, que ele tivesse tempo de amadurecer, que ele esperasse o momento certo para que ele ganhasse mais corpo, mais estrutura e conseguisse vingar num profissional do Fluminense. Até para a gente saber se ele tem condições ou não. O meu mundo ideal, o clube teria uma visão especial para esse tipo de jogador, para preparar a transição dele de maneira ideal e fazer com que ele conseguisse performar no time principal. Mas hoje isso não me parece ser uma prioridade do Fluminense. E aí o que acontece? O tempo que o clube, vamos supor, para um jogador desse amadurecer aí, ele vai levar no mínimo, falando desse ano, pelo menos mais ano que vem, a gente pode estar falando de 1, 2 anos. O jogador, os empresários não querem esperar isso, porque já estão de olho na Europa. Querem que jogue agora, que se destaque para poder vender. Essa é a ideia deles. O clube sabe que, se isso não acontecer, se esse processo de transição demorar e o jogador não corresponder de imediato, ele pode se desvalorizar. Ele pode perder o valor de mercado. Isso é normal. Já aconteceu com vários jogadores, não só do Fluminense, mas de outros clubes também. E aí a questão vende agora, garante esse dinheiro, que assim, não é pouco dinheiro para um jogador que não atuou no profissional. Mas pode ser pouco pelo jogador que ele pode se tornar, pela projeção de carreira que ele tem. Porque se o Isaac tem uma sequência no profissional razoável, ele pode ser vendido pelo dobro, mas pode. Não há garantia. É impossível garantir que o jogador vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer se essa decisão foi acertada ou não. Não tem jeito. O Arthur é um grande exemplo recente que a gente tem, de um fenômeno na base que não deu certo. E tem vários exemplos como ele, e tem exemplos também como o João Pedro, que saiu muito baixo, se tornou um grande jogador. O Luiz Henrique, que a gente sabe tinha um valor que poderia ter alcançado um valor muito mais alto, foi vendido e mostrou que realmente é um jogador de altíssimo nível, e outros que não deram em nada. Então, não tem como saber, não tem ciência exata nessa situação. E aí eu fico pensando, um jogador como o Isaac, com 18 anos, aí pensando com a cabeça do jogador, o que um moleque desse vai fazer na Ucrânia? Um clube que é de difícil adaptação, futebol que é difícil de se adaptar. Eu vou citar outros exemplos aqui, Kaique, Metinho. Aí você vai para a Ucrânia. Olha o tempo que o Isaac, aqui já seria difícil se adaptar ao futebol profissional. Você imagina lá. Ele vai perder, sei lá, 2 anos, 3 anos, se ele não entrar lá arrebentando, o que seria, para mim, surpreendente. É um jogador que tende a perder valor de mercado. Se ele não aparece, se ele fica escondido, se ele vai ser emprestado, não sei o que vai acontecer. O Cauã, que já tem uma estrutura física muito maior, não está se adaptando fácil lá. Não é simples, é um processo difícil, complicado. Então, só para reforçar que, na minha opinião, não há uma verdade absoluta agora. Tem aquilo que a gente gostaria que acontecesse, que é o que eu gostaria. Eu não gostaria de vender esse jogador. Eu não queria que ele fosse vendido agora. Mas também eu não posso chegar aqui e ignorar completamente o contexto de uma decisão como essa, que envolve pressão, vontade do jogador sair porque quer ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. O clube não tem espaço, contratou o jogador. Não vai ter espaço esse ano. Talvez ano que vem. Aí chegam com o dinheiro agora. Não vende. Beleza, não vende, segura, arrisca. É um risco. É um jogador que eu acho que valeria arriscar? Até acho que valeria arriscar. Mas é um risco. Você não vende e pode perder depois. E aí é uma decisão que eu acho que, no fim das contas, não vai agradar a boa parte da torcida, vai agradar o jogador e o clube entende que é um bom negócio. Qual a conclusão disso? A conclusão disso, para mim, é que só o tempo vai poder dizer se foi uma decisão certa ou não.
É impossível cravar isso agora. Cravar isso agora, por mais que ele tenha muito potencial, é um chute. Porque não tem como saber. É um jogador que, no futebol de alto nível, não foi testado, não teve sequência, então é impossível realmente mensurar aquilo que ele vai poder alcançar na carreira. Talvez lá na frente se mostre uma péssima venda. Talvez se mostre uma boa venda, uma ótima venda. Só mesmo o tempo vai dizer. E como mudar isso? Para mudar isso aí é uma mudança de filosofia por completo. De saber que tem 2, 3 jogadores da base que podem chegar e vão ocupar esse espaço no profissional. Então eu vou deixar espaço para eles. Eu vou apostar neles, eu vou acreditar na evolução deles. Só que esses garotos, geralmente, eles chegam muito crus, sabe? São jogadores que fisicamente estão muito abaixo, não estão preparados para o profissional. Enquanto você vai mas tem o Estevão, tem o Hendrick. Mas esses jogadores chegam num nível muito mais alto já no profissional. Até porque eles são numa prateleira diferente. O Isaac pode ser dessa prateleira? Pode ser. Até pode ser. Mas os caras chegam num nível já no time profissional que é diferente. Agora, por que isso acontece? Por que os jogadores do Fluminense chegam, fazem essa transição profissional ainda precisando de tanto tempo de maturação? Não sei dizer. Não tenho essa resposta. Mas é fato que um garoto como o Isaac e o próprio Riquelme, eles não vão esse ano começar a jogar pra caramba, vai arrebentar no time de cima. Um ano que vem nada garante isso, talvez. Aí você vai dizer, mas tira jogador cara, jogador que não dá retorno, jogador veterano e coloca para jogar. Eu concordo, mas será que todos terão a paciência para esperar o desenvolvimento desse jogador com tantas competições acontecendo, com tantos jogos importantes, com tantos jogos decisivos? Será que todo mundo vai ter essa paciência? Não é fácil, não é uma situação simples. Então eu gostaria que jogadores como Isaac, Riquelme, pudessem ter pelo menos 2 anos, 3 anos no profissional, sabe, ganhando com o clube, evoluindo, crescendo, aumentando o seu valor de mercado, mas a realidade hoje não é essa. Então você tem que avaliar riscos, fazer projeções e aí tomar uma decisão. E a decisão que o Fluminense tomou nesse caso foi essa. E só para fechar, eu vou falar o que eu já falei aqui em outras situações. Ou a FIFA muda essa forma de pensar, essa lei de que o jogador não pode assinar um contrato de 5 anos menor de idade, ou a FIFA respalda os clubes, ou isso vai continuar acontecendo. Os caras assinam, esses moleques não têm nem 18 anos, eles vão renovar contrato, começam a ganhar um caminhão de dinheiro, porque os empresários exigem, e se você não pagar, eles não renovam, sai de graça, e aí exigem que só pode jogar no profissional, e aí o jogador, esses moleques chegam no profissional com uma perna do caramba, não querem mais descer para o sub-20, não querem mais jogar no sub-20, começam a meio que ficar, não todos, nem estou falando que é o exemplo dele não, mas começam a ficar meio que de má vontade alguns, aí família começa a fazer pressão, começa a botar coisa na cabeça do menino, começa a pressionar o clube aí eventualmente não tem espaço, o treinador entende que ainda está longe realmente de chegar no nível de competitividade dos outros profissionais, vai ter que ter tempo para maturar, o clube pode estar disposto a dar esse tempo, mas eles não querem esperar. Começam a pressionar, é dinheiro, é proposta que chega, e aí no fim das contas acontece sempre a mesma coisa. Você fala, mas outros clubes é diferente. Enfim, aí é avaliar caso a caso. Tem decisões certas e erradas em todos os clubes, mas a realidade hoje do futebol em relação a esses garotos, a realidade contratual, tudo infelizmente fica na mão dos empresários. Né? No fim das contas, os beneficiados são sempre eles. E os jogadores? Quem se ferra nessa história aí, via de regra, sempre são os clubes. Não tem muito para onde correr. Beleza? É isso, a gente vai ficando por aqui. A gente volta com mais informações, com mais notícias, assim que possível, nesta semana muito importante para o Flu. Deixa o like e se inscreva no canal e seu comentário também. Tamo junto.